Seja bem-vindo! Hoje vamos relembrar um dos momentos mais significativos da vida de Jesus, sua entrada triunfal em Jerusalém. Este foi o início de uma jornada que mudaria para sempre a história da humanidade. Com humildade, montado em um jumentinho, Jesus foi aclamado como rei pelas multidões, mas o verdadeiro significado desse ato ia muito além do que eles podiam imaginar. Prepare-se para conhecer essa emocionante história, que nos revela o amor, a coragem e o sacrifício de Cristo. Fique conosco e não perca cada detalhe desse poderoso momento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era uma manhã tranquila na cidade de Betânia, um pequeno vilarejo não muito longe de Jerusalém. Jesus e seus discípulos estavam ali, descansando e orando, cientes do que estava prestes a acontecer. O tempo da Páscoa se aproximava, e multidões de pessoas já estavam a caminho de Jerusalém para celebrar a festa. Mas o coração de Jesus estava voltado para algo muito mais profundo. Ele sabia que a hora do seu sacrifício estava chegando, e que logo ele enfrentaria a cruz para cumprir o plano de salvação para toda a humanidade. Quando a manhã já ia adiantada, Jesus chamou 2 de seus discípulos e os enviou para uma missão especial. Vão até aquela aldeia ali adiante, ele disse, e encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam, o Senhor precisa dele. Os discípulos fizeram conforme Jesus lhes havia ordenado. Ao chegarem à aldeia, encontraram um jumentinho exatamente como ele havia descrito. Eles o desamarraram e, quando o dono perguntou por que estavam levando o animal, os discípulos explicaram, o Senhor precisa dele. Sem questionar, o homem permitiu que levassem o jumentinho. Quando voltaram para onde Jesus estava, os discípulos colocaram suas vestes sobre o jumentinho, formando uma sela improvisada, e Jesus montou nele. Aquela cena, tão simples, tinha um significado profundo. Jesus estava cumprindo uma antiga profecia do profeta Zacarias, que dizia, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Enquanto Jesus se aproximava de Jerusalém, algo extraordinário aconteceu. As multidões que estavam na estrada começaram a perceber quem era ele. Alguns já o conheciam, tinham ouvido suas palavras e visto seus milagres. Outros sabiam que ele era aquele que havia ressuscitado Lázaro dos mortos há poucos dias. A esperança crescia nos corações das pessoas, acreditando que este era o Messias prometido. As pessoas começaram a tirar suas vestes e espalhá-las no caminho onde Jesus passava, como se estivessem preparando um tapete para um rei. Outros cortaram ramos de palmeiras e os agitavam no ar, enquanto gritavam em alta voz, Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai! Hosana nas alturas! A cidade de Jerusalém estava em alvoroço. À medida que Jesus se aproximava, o som de hosanas ecoava por toda parte. Para muitos, esse momento parecia o início de uma nova era, um tempo em que o rei prometido finalmente traria libertação para Israel. As pessoas esperavam que Jesus derrubasse o domínio romano e restaurasse o reino terreno de Davi. Elas não compreendiam completamente que Jesus estava ali para algo muito maior, uma libertação espiritual que afetaria toda a humanidade. À medida que Jesus montado no jumentinho se aproximava da cidade, ele olhou para Jerusalém e suas emoções começaram a transbordar. O semblante de Jesus, antes sereno, agora revelava tristeza e compaixão. Quando finalmente avistou a cidade, Jesus chorou. Ele disse, se você soubesse, ao menos neste dia, o que lhe poderia trazer paz. Mas isso agora está oculto aos seus olhos. Jesus sabia que, apesar de todo o entusiasmo das multidões, muitos não entendiam a verdadeira paz e salvação que ele estava trazendo. Ele também sabia o que estava por vir: a traição, o julgamento, a cruz. Mesmo assim, Jesus continuou sua jornada. Ao entrar na cidade, o entusiasmo não diminuiu. As pessoas ainda gritavam Hosana, e os ramos de palmeiras ainda balançavam no ar. No entanto, havia alguns que não estavam felizes com essa recepção. Os líderes religiosos, os fariseus e saduceus, assistiam com olhos críticos. Eles temiam que a popularidade de Jesus causasse uma revolta e atraísse a atenção dos romanos, colocando em risco sua própria autoridade. Alguns fariseus chegaram a dizer a Jesus,
Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus, com tranquilidade, respondeu: Eu lhes digo, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ao entrar em Jerusalém, Jesus foi diretamente ao templo. Lá, ele viu o comércio que havia se instalado no pátio, onde cambistas e vendedores exploravam os fiéis que vinham adorar. Com autoridade, Jesus virou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores, dizendo: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Esse foi o início de uma semana cheia de acontecimentos importantes, que culminariam com a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição gloriosa. Embora as multidões clamassem Hosana naquele dia, em poucos dias o grito mudaria para crucifica-o. Mesmo assim, Jesus estava determinado a seguir até o fim, sabendo que sua missão não era apenas ser um rei terreno, mas o salvador de toda a humanidade. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário sobre o que mais te tocou nessa história. Deus te abençoe.